Esse é o Ancapso e agora nós vamos falar sobre um segredo que foi revelado. Sabe quem é o ministro que sempre fala que ministros do STF revelaram que não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, que a Rede Globo fala? Sabe quem é o ministros do STF que falaram algumas coisas? É o Xandão, meu amigo. É o Xandão que está por trás dessa história. É o que eu estou falando para vocês. O grande interessado em destruir o Bolsonaro é a centro-direita. É a Rede Globo, junto com o Xandão, junto com o Gilmar Mendes, é essa turminha do PSDB que está armando para destruir o Bolsonaro. É óbvio que os ministros do STF, que a Daniela Lima fala, ministros do STF, que a Eliane Cantanhede fala, é o Xandão, o ministros do STF. E agora ficou claro, ficou óbvio com essa frase do Alexandre de Moraes no julgamento de ontem, né, em que o Felipe Martins e outras pessoas foram tornados réus, o julgamento do segundo núcleo lá, do suposto plano de golpe, coisa e tal. Vamos entender esse caso aqui, porque está muito curiosa essa história aqui, até. Essa notícia foi sugerida por Pinguins da Amazônia, Leno Brega e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu já tinha cantado a pedra para vocês, que era o Alexandre de Moraes e que está por trás dessa história, dessas conversas, né? De vez em quando tem algum outro ministro, que é o Barroso, né? É lógico, o Gilmar Mendes, é essa turminha que é mais perto da centro-direita, que tem acesso direto à Rede Globo, que tem acesso direto às redes de comunicação. E, mais uma vez, isso reforça aquilo que eu falei para vocês, que, olha, essa operação toda, esse processo aí contra o golpe do Bolsonaro, né, o entre aspas golpe do Bolsonaro, esse processo todo da entre aspas defesa da entre aspas democracia que o STF está fazendo, é tudo uma grande operação de marketing. Tem nada de direito nisso, tem nada de justiça nisso, é uma operação de marketing que está sendo arquitetada pela Rede Globo junto com o Alexandre de Moraes. É isso mesmo. O Alexandre de Moraes está todo empolgado nesse papel aí. É por isso que tem órgão de imprensa internacional lambendo as bolas do Alexandre de Moraes e coisa e tal. Por quê? Porque os jornalistas pedem ajuda, né? Pô, pessoal do New Yorker, faz uma reportagem com o Xandão aí, pô, tá precisando dar uma massageada no ego do Mané, né? Porra, dá um jeito aí de fazer isso e coisa e tal. Bom, mas você pode perguntar assim, todo mundo já desconfiava disso, como é que agora você tem certeza disso? E a gente tem certeza porque o Alexandre de Moraes deixou escapar essa frase no julgamento do Felipe Martins e de outros réus que aconteceu ontem, né? Lembra que, olha só, se fosse na sua casa, haveria anistia, né? E eu já expliquei para o pessoal qual a resposta minha para essa frase dele aqui. Se fosse na minha casa, não teria pena de 17 anos de cadeia para quem agrediu a minha casa, porque, de fato, né, não tem pena desse tamanho para agressão, para invasão de casa, para quebra de coisas, não tem pena desse tipo para o pessoal. Então, não teria necessidade de anistia, porque não teriam penas absurdas para as pessoas que invadiram a minha casa. A casa de ninguém no Brasil, na verdade, né? A anistia existe exatamente por conta dessas penas absurdas que foram definidas pelo STF. Mas o que chamou a atenção do pessoal foi o seguinte, olha só, se fosse na sua casa teria anistia, agora olha o que a Globo News falou aqui, ó, como é que é o nome dela? A Eliane Cantanhede, falou, olha só, estou com ministros do Supremo Tribunal Federal falando aqui, ó, vamos ouvir isso aqui para você ver ela falando isso. Posso fazer a pergunta que um ministro do Supremo sugeriu, porque eu estava tentando entender como é que o Supremo vai se comportar, né? E aí esse ministro me sugeriu uma pergunta, para eu fazer uma pergunta. Que ministro será esse? Que ministro será esse? Para os parlamentares que defendem essa anistia. E a pergunta que ele me sugeriu é o seguinte: se invadissem a sua casa, jogassem rojões, paus e barras de ferro em seus funcionários, destruíssem os seus móveis e quisessem que o vizinho tomasse o poder e passasse a comandar a sua família e sua residência, você pediria anistia? Pois é, como eu falei para vocês, né? Nesse caso, a pena seria no máximo 5 anos de cadeia. E olhe lá, dependendo do antecedente criminal, para pessoas sem antecedente criminal, capaz de não dar nem isso.
Então, no final das contas, essa pergunta retórica dele é uma pergunta idiota, mas chamou a atenção, né? Que ele deve se achar muito esperto, né? Caramba, olha só que frase bacana que eu achei. Se fosse na sua casa, você iria querer anistia e não sei o que lá e coisa e tal. E ele repetiu a exata mesma frase no julgamento aqui, ó. Se fosse na sua casa, você aceitaria isso? Olha só ele falando aqui. Agora vamos ouvir o ministro aqui, ó. As Forças Armadas aderiram ao golpe, mas as pessoas de boa fé só deveriam refletir e se perguntar se o que aconteceu para o Brasil acontecesse na sua casa, se um grupo armado organizado ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você e a sua família do comando da sua casa, com violência, destruição, bombas. Você pediria anistia para essas pessoas? Cara, ele falou a exata mesma frase da Eliane. Então, é claro que era ele que mandou essa frase para Cantanhede lá. Tá na cara agora que esse ministro, suposto ministro anônimo, que fala com a Daniela Lima, que fala com a Cantanhede, que fala com o pessoal todo, é o Alexandre de Moraes, é a figura que está avacalhando a justiça brasileira completamente, transformando um processo que poderia ser um processo jurídico. Se fosse um processo jurídico, veja, você não tem como evitar que abra um processo contra você. O pessoal pode te investigar. No Brasil, pela lei atual, né, você pode ser investigado. Se alguém suspeitar de alguma coisa, se algum promotor suspeitar de alguma coisa, você pode ser investigado. Mas se esse processo do golpe tivesse acontecido e fosse investigado da maneira correta, dentro das leis, de acordo com os princípios do devido processo legal, isso já tinha sido encerrado há muito tempo, não tem propósito nenhum nisso, não tem lógica nenhuma nisso. O que está acontecendo é o que eu venho falando para vocês. O que está em curso no Brasil não é um julgamento, é uma campanha de marketing, combinada entre o Alexandre de Moraes e jornalistas brasileiros. Sempre me bateu muito estranho aquele papo do Alexandre de Moraes comprando a narrativa da Patrícia Campos Melo sobre um suposto disparo em massa de mensagens na campanha de 2018. Você lembra dessa história? Que o Alexandre de Moraes falou que não haverá, na próxima eleição não vai ter disparo em massa como teve na eleição anterior, sendo que ele não conseguiu achar nenhuma evidência que teve disparo em massa na campanha de 2018. E mesmo que tivesse disparo em massa de WhatsApp na campanha de 2018, desde quando um disparo em massa faria alguém mudar de ideia, alguém mudar o voto, porque recebeu uma mensagem no WhatsApp falando não sei o que lá? Uma idiotice que só pode ter surgido do desespero da esquerda, vendo que perdeu o controle da narrativa, vendo que esses jornalistas que estavam acostumados a eles impor a narrativa oficial e essa narrativa colar no povo brasileiro, eles vendo que isso não estava colando mais, partiram para o desespero. Não, porque teve um disparo em massa patrocinado pelo velho da Van para jogar... E no final das contas não teve nada. Não acharam nenhuma prova, uma evidência, um sinal. E eu já falei para vocês, eu recebi disparo do Haddad. Eu não preciso provar nada, porque eu recebi, tá no meu celular, o disparo que eu recebi do Haddad em 2018. Né? Ou seja, eles fizeram isso. O Bolsonaro não fez nada, pelo menos eu não recebi nada do Bolsonaro, e o STF tentou provar essa tese do disparo em massa e não conseguiu. Mas desde então, o que está mais do que claro é que o Alexandre de Moraes tem trabalhado em dobradinha com a imprensa. E por que eles têm trabalhado em dobradinha com a imprensa, né? Porque justamente é para reviver o PSDB. Eu já expliquei para vocês várias vezes isso. O grande prejudicado com o Bolsonaro não foi o PT. O PT continua vivo na política brasileira. Ele tem uma parte da população que é a favor de Estado grande, que não sei o que lá, que continua se vendo representada pelo PT, né? Socialistas eu acho um absurdo, são cada vez menores, tem cada vez menos soluções para os problemas reais, mas eles existem e vão sempre existir. O problema é que até bem pouco tempo atrás o PSDB era a oposição, era o outro lado, era a direita no Brasil, era o PSDB. E é lógico, o PSDB jogou isso fora no momento que perdeu 4 vezes para o PT, né? Esse foi o grande problema no final das contas. O PSDB com essa ânsia de ser bonzinho, já no final das contas eles gostavam do PT, né? A verdade é essa, que ficou claro para os brasileiros em geral, é que o PSDB sempre foi um habilitador do PT, sempre foi alguém que passou pano para o PT, que queria... É aí quando teve a questão da Lava Jato, vocês lembram? No primeiro momento, a Rede Globo estava a favor da Lava Jato, o STF estava a favor da Lava Jato, o pessoal estava todo mundo a favor da Lava Jato. Por quê? Porque eles queriam tirar o PT para botar o
PSDB, para fazer aquela alternância do poder da tesoura, a alternância dos lados da tesoura no poder, né? Só que quando chegou o Bolsonaro e atrapalhou o plano da galera, o pessoal ficou preocupado. Mas, de novo, quando ele ganhou a eleição, eles ainda achavam que não, foi um acidente, o Dória vai tirar o Bolsonaro, o Dória vai acontecer. Quando aconteceu a pandemia e o Bolsonaro não caiu, aí bateu o desespero no pessoal. Eu falei, caraca, não, isso é uma mudança de verdade, não pode. Temos que... Deu merda, vamos voltar atrás, vamos trazer o Lula de volta. Aí que eles descondenaram o condenado, mudaram todos os entendimentos de tudo, fizeram toda a coisa, uma grande operação das empresas de mídia e do Alexandre de Moraes representando o STF. Tá mais do que claro que sempre foi a dobradinha que a gente tá vendo aí. Ou seja, eu sempre digo isso pra vocês, tá? É verdade que a Rede Globo lambe o Lula, passa pano pro Lula o tempo todo, mas eles fazem isso porque é a conveniência deles. Quem eles querem mesmo é o Alckmin, quem eles querem mesmo é o PSDB. Então, no final das contas, esse é o desespero deles, que com tudo isso que eles estão fazendo, Bolsonaro ainda é o líder das pesquisas de opinião para 2026. Deve doer muito nesse pessoal, né? É por isso que fica a Eliane Cantanhede, a Daniela Lima, porque me falaram aqui no STF que vai acontecer isso, aquilo outro. Agora a gente já sabe. É o Xandão falando com jornalistas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.